A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 13. Que nós já vimos que Davi foi recolhido ao seu povo, morreu, Deus o chamou para si. Davi entregou a incumbência, a comissão de Salomão edificar o templo de Deus, lá na cidade de Jerusalém, segundo a planta que Deus havia dado para o rei Davi. E agora nós vamos ver o que Deus vai fazer na vida de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então, nesse tempo aqui, havia um único rei para todo o povo de Israel, 12 tribos, como se fosse 12 estados. E Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo, Salomão foi o terceiro. Depois nós sabemos pela história que o filho dele, Roboão, recebeu o castigo de Deus por causa dos pecados de Salomão, e aí ele não mais reinou sobre todo Israel, como fez Saul, Davi e Salomão. Mas o filho de Salomão, chamado Roboão, reinou apenas sobre 2 tribos. E Deus levantou um outro rei para as 10 tribos, chamado Jeroboão. Mas vamos ver como foi o reinado de Salomão. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Ele começou a preparar o seu exército, sua guarda pessoal, seus guarda-costa, e aqueles que iam guardar o país de Israel. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. Muita riqueza, né? Inclusive, não sei se vai falar aqui ou é mais para frente, a prata nem era valorizada, não tinha valor a prata, tanto ouro que havia em Jerusalém. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então Salomão foi um excelente mercador. Ele sabia comprar e ele sabia vender. E Deus abençoou ricamente Salomão, por amor ao rei Davi, que tinha feito uma aliança. O Senhor havia feito uma aliança com Davi, que para sempre, pela eternidade, não faltaria descendentes de Davi como reis em Israel. E até hoje o é assim. Nós sabemos a história de Israel, que eles foram levados para a Síria, as 10 tribos. As 2 tribos foram levados para a Babilônia com Nabucodonosor. Eles voltaram a ser país depois de 70 anos, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Por mais ou menos 500 anos eles viveram na terra prometida novamente, mas não como da primeira vez. O Senhor Jesus Cristo veio, Deus se fez carne e habitou entre os homens, e os judeus pregaram ele na cruz. Mataram o Rei da Glória, o Rei dos Reis e o Rei dos Judeus. No ano 70, novamente, o povo judeu foi destroçado da face da terra, porque eles mesmos pediram isso para Deus, quando eles disseram para Pôncio Pilatos: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Quem era esse homem? Era Jesus. Era Deus vestido de carne, é o Rei da Glória. E trocaram ele por um bandido, Barrabás, um homicida, salteador.
e essa maldição caiu sobre o povo judeu. Jesus morreu no ano 33 e meio e ressuscitou na nossa era. No ano 70, os judeus foram destruídos pelos romanos. Mas e a aliança de Deus com Davi não era para sempre? É, para sempre. Quase 2000 anos se passaram. A primeira vez foi 70, lembra? Da Babilônia. Agora foram quase 2000 anos. Em 1948, Deus fez com que a figueira, que é o povo de Israel, florescesse. E eles voltaram a ser nação. E já são uma superpotência muito mais forte que o Brasil. 70 anos. E Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Mais de 500 anos. E nós estamos aí perrengando, não é verdade? Mas os israelitas têm a bênção do Todo-Poderoso. 70 anos, uma superpotência. Não é a nação que manda na terra, não. As nações que têm esse poderio bélico são outras nações, mas eles se tornarão. Após a volta do Senhor Jesus, todas as nações da terra serão encabeçadas pelos judeus, porque esta é a aliança que Deus fez com o rei Davi. Isso vai acontecer. E eu e você estamos vivendo aí 70 anos depois de que Deus reedificou o país de Israel, fez a figueira florescer de novo. E estamos vivendo a última geração, a geração do fim, a geração da volta do Senhor. E eu e você precisamos escolher de que lado você e eu quer estar. Se você quiser estar do lado de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Pedir para Ele morar dentro de você, e você se tornou a casa que Salomão vai fazer. Porque essa casa que Salomão fez foi destruída no ano 70. E está destruída até hoje. Mas ela será reconstruída. Porque Deus tem promessa, profecia, lá no livro de Daniel com respeito a esta casa. Os judeus vão voltar a fazer o sacrifício para que se cumpra os últimos 7 anos da nossa era. Você está preparado? Está em cima da hora, não pode esperar mais. Você precisa tomar a sua decisão. Eu já recebi o Senhor dentro da minha vida. Eu sou dele. Amém. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Mas e aí? Como está esse relacionamento? Ele está dividido? Ou ele está absoluto? Se você não for absoluto para com o Senhor depois da sua experiência de chamá-lo para dentro de você, e você fizer como Salomão, dividir o seu coração com 1000 mulheres, com 1000 idolatrias, você vai perder tudo que Deus te deu. E o Senhor fez uma promessa para os servos fiéis. Então hoje nós temos as pessoas que não são servos de Deus. Por quê? Porque não tem a vida de Deus dentro dele. Ele não chamou Jesus para morar dentro dele. Então não são servos. Tem um outro grupo, o grupo dos servos de Deus, aqueles que creram e receberam Jesus dentro de si. São a igreja. Mas nesse grupo tem 2 grupos, lá em Mateus 24 e 25. Servo bom e servo mau. E tem os que não são servos. Se eu e você já recebemos o Senhor, nós somos os servos. E agora? Salomão também foi servo, ele não fez o templo? Mas ele foi um bom servo ou um mau servo? No que diz respeito ao templo, ele foi um bom servo. E no que diz respeito a ele como templo de Deus, ele foi um bom servo ou ele se entregou para a prostituição, para a fornicação? Está vendo? Essa é a situação hoje. Não, eu sou do Senhor, mas eu quero ter uma igreja para mim. Então eu faço um grupo e coloco o nome da minha igreja. Pois é, essa é a tua igreja, não é a de Cristo. As pessoas que estão se reunindo lá, que são ignorantes, são igreja de Cristo, porque tem a vida de Deus. Mas esse grupo que você fez e colocou um nome que você achou que deveria colocar, ou que você já está fazendo o que outro mandou fazer,
É uma religião, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia igreja católica, não existe. Não existe igreja Assembleia de Deus, não existe igreja batista, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja El Shaddai, igreja pentecostal. Isso não existe na Bíblia. Se não existe, é porque não é verdade. É mentira. Não, na Bíblia tem a igreja. Exatamente. É desta igreja que eu sou. Uma só. Todos os que crerem e receber no Senhor são a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o seu coração pode estar dividido. E você pode não ser um servo bom e fiel ao Senhor. Você é um servo de Deus, porque você tem a vida de Deus. Mas você serve a Deus e serve as religiões. Salomão serviu a Deus e serviu as suas 1000 mulheres. Qual foi o fim? Ele foi enganado. Ele se corrompeu. Então hoje, tudo aquilo que é fora da palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Quantos se dizem filhos de Deus, servos de Deus, estão envolvidos com ocultismo, com organizações ocultas, onde suas reuniões são a portas fechadas, onde há segredos? Quais são os segredos? Pecados, corrupção. Esses são os segredos que as pessoas não podem saber. O Senhor disse para nós que nós iríamos viver na presença dEle. Nós seríamos a luz e o sal da terra. A luz do mundo e o sal da terra. Então, será que essas coisas de ocultismo têm alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Com as portas fechadas, tudo na escuridão? Claro que não. Tão simples. É só você usar a sua inteligência um pouquinho, que você vai ver que aquilo que é praticado às claras, tem Deus está ali. Aquilo que é praticado às escondidas, Deus não está lá. Corações divididos. Muitos, talvez até chamaram o Senhor para morar dentro de si, mas se misturaram com as 1000 mulheres de Salomão. Religião, ocultismo, enfim, comércio com a alma das pessoas, pregam o evangelho por interesse financeiro, abençoa as pessoas por meio de campanhas, mais campanhas. Tudo isso aí é heresia. E agora, como é que eu faço? Estou nessa situação. Ainda dá tempo de você se arrepender e ir diante de Deus e falar para Ele te ensinar a viver a pureza da palavra e do Evangelho. Agora, se as coisas forem mais fortes que você e te vencerem, você não terá coroa, galardão de ser rei com Deus para sempre. Se você tem a vida de Deus, você vai ser povo de Deus. Mas hoje o chamamento de Deus é para vencedores. Aqueles que vão vencer o pecado, o mundo. Aqueles que vão vencer o sistema religioso. Aqueles que vão vencer todo tipo de ocultismo. E vão seguir o Senhor interiormente. Se você segue o Senhor interiormente, mas você está debaixo de alguém, então aquele alguém se torna o seu pastor. Não é assim que as pessoas dizem? O meu pastor, a minha pastora, o meu apóstolo, a minha apóstola, meu presbítero, meu diácono. Pois é. Já não é mais o Senhor, é o teu pastor, e nada te faltará. Claro que nós devemos aprender a respeitar aqueles que nos ensinam a palavra. Mas se eles quiserem se assenhorear de nós, nós devemos rejeitá-los. Olha, eu já tenho um dono. É o Senhor Jesus, você não será o meu dono. Eu posso caminhar com você na obra de Deus, mas eu não vou seguir você. Eu vou seguir o Espírito Santo dentro de mim. E hoje as pessoas seguem as pessoas, não seguem o Espírito Santo. E ela é tão simples porque ela não lê a Bíblia. Preguiçoso, né? Todos preguiçosos se dão mal. Todos preguiçosos passam fome. Mas se você não é preguiçoso, você lê a Bíblia, você não passa fome da palavra. Você tem clareza da palavra. Mas se você não quer ler a Bíblia, você quer escutar lá na reunião, 2 versículos que vai falar, que vai ler 2 versículos, às vezes 1, às vezes metade de 1, e se fala 1 hora.
Mas cadê a palavra de Deus? Se você quer viver assim, você com certeza será enganado, porque você não examina as Escrituras. Porque o Senhor disse que é para nós examinarmos, lermos uma vez, lermos duas vezes. E vai fazendo assim. Aí você está examinando. Aí quando você vê, ouve as coisas referentes à palavra de Deus, você tem clareza, isso vem de Deus. Aquilo que essa mesma pessoa falou que veio de Deus, isso não vem de Deus, vem dele, ou vem do seu interesse. Como que eu vou ter clareza se você não come a palavra? Certo que muitas pessoas conseguem o teto para morar, o carro para andar, a bicicleta para usar, o celular, não é? Zap, zap. Trabalham e conseguem, mas não trabalham para Deus. E chegam no final das suas vidas sem terem feito absolutamente nada para o reino de Deus. Aí tudo que ele conseguiu aqui na terra fica aí. Não levou nada. Os outros vão ainda usurpar aquilo que ele suou para ganhar. Aí ele chega diante de Deus como? Com as mãos vazias. Você quer chegar assim? Então nós estamos vivendo aqui um momento que Deus quer encher as nossas mãos com obras santas, obras que vêm de Deus. Como é que eu faço? Fala com Deus. Vamos falar com Ele? Obrigado, Senhor, porque a porta do Santo dos Santos está aberta. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado por Ti na morte. E hoje nós temos acesso à Tua arca, à Tua palavra escrita. Nós temos acesso ao Teu Espírito, à Tua comunhão, à Tua luz. E nós Te pedimos que o Senhor nos ilumine nesse dia, tirando de nós toda cegueira, nos ajudando a sermos fiéis naquilo que Salomão foi, nos livrando, Senhor, de todas as coisas malignas que Salomão praticou, assim como o rei Davi praticou coisas malignas. O Senhor deixou registrado para nós não cairmos naquelas fraquezas, mas nos dá o coração que o Senhor deu para Davi, um coração segundo o Teu coração. Nos ensina, Senhor, nessa vida a separarmos as coisas que são temporais, materiais, das espirituais que são eternas. Não permita, Senhor, nós corrermos atrás das coisas que vão ficar aqui, que nós não trouxemos para esse mundo e não vamos levar. Mas nos ajuda, Senhor, a vivermos pelas coisas que são eternas. Nos dá sabedoria, nos ensina a semear a Tua palavra na vida das pessoas. Amém. Não é difícil não, né? Não é difícil. O Senhor falou, você quer falar comigo? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala secreto comigo, eu vou te ouvir. Você pode até fazer isso na tua casa, no teu quarto, não tem problema. Eu estou aqui na minha sala, não tem problema. Mas esse quarto não é um lugar físico, esse lugar é o teu coração, o teu espírito. Faça essa oração assim, Senhor, quero fechar a porta agora. Todas as coisas exteriores, eu quero estar dentro de mim falando com o Senhor. E eu te convido para morar dentro de mim. Ele vai falar com você assim. Que Deus possa ter abençoado você com essa comunhão. Que essa comunhão possa ter deixado você mais forte. E se você está envolvido com ocultismo, com religião, com coisas malignas, satânicas, que o Senhor possa ter fortalecido você e mostrado para você que a porta está aberta. Mas quando essa porta aqui se fechar, ó, você morrer, acabou sua oportunidade. E o Senhor lá no Novo Testamento falou uma parábola de um homem riquíssimo. Ganhou muito dinheiro naquele ano na colheita, fez celeiros e mais celeiros, uma colheita sobrepujante, não tinha onde guardar. Ele falou para ele mesmo, agora alma, come, bebe, ó, folga. O Senhor falou, hoje, louco, hoje, vai pedir a sua alma. E a sua fazenda, o seu celeiro, para quem vai ficar? Que o Senhor possa abrir os teus olhos. Deus não quer que a gente aceite o evangelho do medo.
estou com medo de morrer, vou aceitar Jesus. Esse é o evangelho do medo. Ah, se você não fizer isso, Deus não vai te dar aquilo. Isso é o evangelho do medo. Se você quebrar a campanha, você não vai ter a bênção de Deus. É o evangelho do medo. Medo vem de Satanás, do inferno. Não precisa. Fala com ele, fala: Senhor, eu estou aqui, eu ainda estou respirando, os meus olhos ainda estão abertos, eu quero te conhecer. E o tempo que eu ainda tenho aqui, que o Senhor preparou para mim, eu quero viver na tua presença, na tua comunhão. Você vai ver que todo aquele passado velho, o Senhor vai esquecer. E daquele dia para frente, se você andar na presença dele, é que ele vai contar para você. Não foi o homem que falou, foi Deus que falou: dos teus pecados não me lembrarei. Por isso que o Senhor falou assim, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Até do pecado do satanismo, ele purifica. Ele tem o poder para purificar. Agora cabe a mim e a você se eu quero ou não essa vida. Você escolhe a sua. E eu escolho a minha. E eu quero escolher viver com Cristo. Não servir a religião, não servir a nenhum sistema, não permitir que ninguém se torne meu seguidor. Não. Se vocês quiserem pregar o evangelho comigo, hoje nós já estamos indo. Nós vamos caminhar junto. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque eu vou fazer aquilo que Deus colocar no meu coração. Porque um dia eu vou estar diante dele. E você também. Cada um dará conta de si a Deus. Ninguém pode fazer nada pelo outro. Pai por filho, filho por pai, mulher por marido, nada. Amém? Que Deus possa ter abençoado essa nossa comunhão, não é? Deus te abençoe, viu? Amém.